Lula é o novo ministro da Casa Civil do governo Dilma, que dizem terá superpoderes. A notícia foi confirmada nesta quarta-feira, em meio a saudações de aliados e críticas e ataques da oposição. Lula chega no momento mais crítico da crise política. O governo paralisado, a ameaça de impeachment e as delações da Operação Lava Jato produzindo novos escândalos. Conversa comigo sobre o papel do judiciário nesta conjuntura o professor José Luiz Quadros, da Faculdade de Direito da UFMG, que é doutor em Direito Constitucional. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, prazer. José Luiz, como é que você avalia o protagonismo do judiciário nesse contexto de crise? Eu acho que a situação que se construiu, principalmente com a ação do juiz Moro, né, de Curitiba, que vem intervindo no Brasil inteiro, eu acho complicado, perigoso o que está acontecendo. Eu acho que é um uso político do poder judiciário, do poder que esse juiz tem, e que tem sido abusivo, né? Nós vimos algumas cenas absurdas recentemente. A chamada condução coercitiva, né, do ex-presidente Lula, que na verdade foi um sequestro. Né? A gente viu uma cena ali exagerada, não tinha por que fazer isso, ela foi ilegal. É uma ação ilegal do juiz, uma ação ilegal da Polícia Federal. Porque o Lula não está fugido, não está negando prestar depoimento, não negou prestar depoimento. O ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, falou. O Marco Aurélio falou com uma tranquilidade, uma clareza imensa, e está correndo aí para as redes sociais, é fácil o telespectador ver a fala do Marco Aurélio, onde ele explica o abuso que houve ali. Na verdade, o que a gente começa a perceber já de algum tempo, é um uso político, né, do judiciário pelo juiz Moro, né, e que vem exagerando, né, e depois aquela denúncia que foi feita lá pelos 3 procuradores de São Paulo, que também completamente infundada, são peças jurídicas absurdas, ridículas. Né? Você fala em viés político e em ilegalidade, mas esses são argumentos que são usados por quem está na linha de fogo da Operação Lava Jato. Não é? Sim. Como separar isso? Porque essa argumentação, quem está sendo atingido, as pessoas estão dizendo, olha, os petistas é que estão dizendo isso. Né? Qual que é a diferença de um olhar jurídico para essas questões, quer dizer, uma abordagem de aspectos legais mesmo? Qual que é a diferença para quem está tentando se defender? É pelo exagero, ou seja, na verdade indefensável a ação, nesse caso do Moro, depois a ação dos promotores. Por quê? Se no caso de uma condução coercitiva, a pessoa é intimada a comparecer, não comparece, então o juiz pode determinar, vai um oficial de justiça. O que acontece muito. Se o sujeito não é perigoso, tem bons antecedentes, vai um oficial de justiça que isso pode conduzi-lo. Isso é a regra? Funciona assim? Funciona assim. Ou há abuso com quem não tem, quem não é famoso, não tem poder, não tem... As pessoas são levadas na marra, independentemente Isso é muito interessante até, né? Porque se a gente imaginar que uma figura como o ex-presidente, com a projeção que o Lula teve, né, passar por uma coisa dessa, talvez seja um presidente operário, né, um ex-presidente operário. Isso funciona muito assim. No Brasil, a gente costuma falar o direito penal para os pobres e o direito constitucional para os ricos. Né? Então há abusos que são diários, prisões abusivas, mais de metade dos presos aqui, por exemplo, em Minas Gerais, estão em prisão preventiva. Então há muito abuso, há muita ilegalidade. Será que estão tentando, você está falando em viés político, seria uma tentativa para tirar o presidente Lula do pedestal dele? Porque o ex-presidente Lula virou um mito. Isso, não é? Ele saiu com 80% de aprovação do governo dele e é um homem respeitado internacionalmente. O viés político seria esse? Sim, e tem uma ação mesmo do juiz Moro? O juiz Moro está envolvido com a oposição? Você acha isso mesmo? Eu acho claro isso. Eu acho que as coisas estão tão claras, né, que talvez estejam tão claras que estejam machucando os olhos, né, e as pessoas não estão vendo. Porque toda a ligação que ele tem, participou de eventos com o PSDB, né, essa perseguição seletiva a um monte de pessoas com provas acusadas de outros partidos políticos, mas há uma seletividade, são determinadas
determinadas pessoas, principalmente com o PT, determinadas empresas, a gente sabe casos de corrupção envolvendo várias outras empresas, mas há uma escolha, há uma seletividade muito grande. Isso é muito gritante, o que está ocorrendo. E essa coisa espetacular, eu via falando, por exemplo, se vai um oficial de justiça com apoio policial, vai um policial, 2 policiais, né? Tinham 200 policiais envolvidos, um aparato, um avião esperando em Congonhas. O mais famoso deles agora é condenado em terceiro no Supremo Tribunal Federal. O quê? O japonês. Sim, né? E o policial fez isso, que foi envolvido. Então, eu acho que essa coisa espetacular, midiática, ela está muito clara. Não se trata de... E do ponto de vista da ação, do ponto de vista jurídico, estritamente, é claro isso. Ele não podia fazer essa condução coercitiva para quem declarou, quem já prestou depoimentos 2 vezes, que não estava fugindo da justiça. Né? Que outros aspectos você vê que são irregulares? Assim, por exemplo, a questão das prisões, a decretação de prisões preventivas. O juiz Moro tem sido acusado de fazer isso para obter as delações. Isso, com uma forma de pressão. E não é assim. A delação ela tem que ser algo. A pessoa quer fazer, porque é uma escolha da pessoa fazer. Né? Então ela vai fazer esse tipo de negociação, que eu também não concordo muito com essa coisa, mas vem muito do direito norte-americano isso, e que é uma... Agora, prender para obrigar, para levar a pessoa a fazer a delação, né? E é uma forma de intimidação grave que eu acho que a gente está vivendo. Né? Agora, a maior parte das ações da Lava Jato e do Ministério Público Federal estão sendo ratificadas pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, o que explica isso? Isso na mais alta corte do país. Mas o que eu insisto, veja bem, não é que eu esteja defendendo, né, partido A ou B ou pessoa. A questão é que essa ação tem sido seletiva. Então, se tem pessoas envolvidas com a corrupção no partido A, no partido B, no partido C, a mesma conduta que é feita com o PT tem que ser feita com os outros partidos. E a gente tem visto, né, delações. Tem pessoas importantes no outro partido, no PSDB, por exemplo, que já foram objeto de 3 delações. Né? E, entretanto, não acontece nada com essas pessoas. Então, a questão não é tanto... Isso, o caso do senador Aécio Neves. Então, a questão não é tanto... olha, se há uma delação, se tem suspeita, então, cumprindo a lei, apura, mas apura para todo mundo. O problema da ratificação é que não chega a oportunidade da ratificação porque não se leva adiante a apuração com relação a políticos, por exemplo, do PSDB ou de outros partidos políticos. Tem sido seletivo e principalmente com o PT. A questão é a seletividade. Eu acho que o problema é a seletividade. E isso é muito grave. Eu acho que se a gente pensar precedentes, existe o precedente disso, por exemplo, na Itália. Né? A gente conheceu a Operação Mãos Limpas na Itália, onde determinados juízes começaram a acionar, desmontaram um partido político na Itália, praticamente, só que foi seletivo. Perseguiu um grupo e o outro grupo não perseguiu. O que aconteceu depois com a Itália? A Itália teve o governo mais corrupto da sua história, que foi o governo de Berlusconi. Né? Então, você não vai resolver problema de corrupção, né, dessa forma seletiva. Ou pune todo mundo, ou apura com todo mundo, né, mas cumprindo a lei, sem excessos, sem esse espetáculo, sem esse show que tem sido feito, claramente com viés político, para atacar um determinado partido político, né, ou pune todo mundo, ou então a gente vai continuar, ou a gente pode ter, como na Itália, uma piora. A gente pode ter mais corrupção. Pode vir um governo aí horroroso, né? Tomara que não. Luiz, voltando ao ministro Marco Aurélio Mello, ele fez, naquela entrevista que ele deu e nas declarações, foi mais de uma entrevista inclusive, mas ele repetiu essas declarações, ele teve um posicionamento muito claro contra a prisão coercitiva do Lula e, inclusive, sobre ações da Lava Jato, as prisões, a questão das delações, ele se manifestou crítico mesmo em relação a isso. E ele fez uma declaração que diz que o judiciário não pode agir como justiceiro. Sim. O que você que é um doutor em direito constitucional, o que ele quis dizer exatamente com isso? O justiceiro é aquele herói de filme de cowboy, né? Que eu acho que talvez no Brasil, e muito com a ação da grande mídia, algumas revistas, jornais, a gente tem tentado o tempo todo inventar heróis. Né? O primeiro herói juiz foi do Supremo Tribunal Federal.
né, o Joaquim Barbosa, que Tinha até capa tinha capa e tudo, até falaram o Batman e etc. Né, e ele mesmo assumindo essa postura. E é muito interessante, e agora um outro juiz herói, né, que é o Moro. E é muito interessante isso, porque o herói, se a gente pegar a história dos heróis da televisão, que a gente vê no cinema, né, o Batman, o Homem-Aranha, etc., todos eles são fora da lei, eles são procurados pela polícia. Eles agem além da lei, agem como justiceiros. Essa é a figura do justiceiro. É o cara que age para fazer justiça além da lei ou contra a lei. E é isso que a gente tem visto. Eu acho que nesses casos que eu citei, que a gente comentou aqui antes, do juiz Moro. Ele está abusando, ele está gerando um espetáculo televisivo, envolve um aparato policial gigantesco, uma coisa espetacular, né, abusando do seu poder. Enfim, é uma figura mesmo de um justiceiro que está utilizando o poder que ele tem, né, para descumprir mesmo a lei. Ele está descumprindo a lei. E isso é interessante, que o telespectador preste atenção nisso também, que eu acho que hoje você tem manifestações de juristas no Brasil inteiro. Você tem grandes advogados da OAB, advogados da área penal, especialistas, doutores em processo penal. A gente tem associações, de juízes, a Associação dos Juízes pela Democracia, promotores se manifestaram, tem um abaixo-assinado de promotores contra esse abuso, contra essa criação dessa coisa espetacular, né, dessa figura de um justiceiro, de um herói nacional. A gente não precisa de herói, não, a gente precisa de respeito à Constituição, de respeito à lei, para todo mundo igualmente. Agora tem até uma piada em curso aí dizendo que com todos os políticos, né, ou grande parte dos políticos, no foco da Lava Jato, corre o risco de 2018 a gente ter para presidente o juiz Moro e para o Congresso os promotores do Ministério Público. Deus nos livre. O risco é grande. Agora, Não digo o Ministério Público, a maioria do Ministério Público não age. Nós vamos lá aqueles 3 promotores que também abusaram da sua função. Mas eles receberam o apoio do Ministério Público de São Paulo, hein, oficialmente. Que foi instrumentalizado, né? PSDB ali total, né? Bom, o ministro Gilmar Mendes fez um comentário nessa quarta-feira, bastante carregado, dizendo que que o ex-presidente Lula está fugindo ao garantir foro privilegiado, se tornando ministro, né? E a presidente Dilma respondeu, né? Ela disse que ele coloca o Supremo Tribunal Federal em xeque, né? Quer dizer, o Supremo não é capaz de julgar, condenar, punir ou absolver, né? Claro, é uma contradição, né? E o Gilmar como um membro, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Na verdade, é uma prerrogativa de foro e que, obviamente, é uma estratégia política, né? Não vamos dizer que não, seria inocência. É uma estratégia política. Você acha que ele realmente está usando isso como... Bom, eu acho que seria inocente dizer que não, né? Nas circunstâncias, a juíza lá de São Paulo, que envia o processo para Curitiba, para a Justiça Federal, né? Abrindo mão, falando da sua incompetência para julgar o caso, né? Mas sendo da competência da Justiça Federal. E aí, então, cai para o Moro. Então, é uma manobra. Isso aí vai ser muito discutido, parece que há até um precedente no STF com relação a isso. Essa discussão ainda vai crescer nas próximas horas, né, diria, nem nos próximos dias, nas próximas horas, que seria justamente utilizar esse recurso da nomeação de uma pessoa, né, para criar um foro, uma prerrogativa de foro, que seria o caso do Supremo Tribunal Federal. Mas, por outro lado, o argumento da presidenta Dilma é muito interessante, porque você não está fugindo da justiça, você está mudando o foro, e num caso muito específico, onde o juiz tem agido com finalidade política, né, que eu vejo com muita clareza e cada vez mais as pessoas vêm comentando isso, e muitos colegas juristas vêm comentando isso. A diferença seria fundamentalmente porque a pessoa não ficaria sujeita a um juiz, mas a uma corte? Essa seria a diferença fundamental? E uma corte e a Corte Suprema. Então, onde não estaria na cabeça de um juiz, e especificamente desse juiz, né, que é complicado, o vídeo que já foi feito até agora, e vai para uma corte onde você tem aí 11 ministros, e a Corte Suprema seria até um fórum
especial com mais responsabilidade, talvez, né, para julgar uma situação de extrema delicadeza, porque isso envolve o país, né? Ou seja, a prisão do Lula pode levar a manifestações, pode levar a confrontos públicos e ninguém deseja isso. Então, acho que até é interessante que vá efetivamente para o Supremo, que trate de forma jurídica e não de forma política esse caso. O ex-presidente Lula assume esse ministério com a responsabilidade de restabelecer um diálogo aí, né? Com a base e até com a oposição. Você acha que ainda há espaço de recuperação para esse governo? É pouco provável, né? Eu não sei, eu acho que talvez isso vá sendo levado aí até o final do mandato, o que seria muito ruim, né, para o país. O Lula é um grande negociador, né, muito diferente da Dilma. A Dilma, ela não é boa de diálogo, né? Já o Lula não, ele consegue negociar, consegue dialogar com a direita, com a esquerda, com o empresariado. Então, acredito que há uma chance, mas depende muito aí eu acho que os próximos dias serão determinantes para o que vai acontecer. A manifestação de sexta-feira, a manifestação de domingo foi interessante, tem pesquisa, inclusive da Datafolha, né, que mostra, aumentou o número de pessoas, mas o perfil dos manifestantes permanece o mesmo, né, mais de 70% classe média alta, 91% de brancos, apenas 8% de negros. Então, você tem uma manifestação ainda de caráter classista também, né, muito semelhante, aí que eu acho que é interessante a gente começar a fazer essas relações, muito semelhante a outros momentos da história brasileira. Né? Vamos pensar em 1954, a campanha de difamação contra o Getúlio Vargas, que envolvia justamente naquele momento, né, antes a criação da Petrobras, no governo Vargas a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, um projeto soberano de país, né, o petróleo é nosso, né? Olha aí de novo a discussão do petróleo, de novo a discussão da Petrobras. Em 1964, depois que o João Goulart vai na Assembleia das Nações Unidas, Assembleia Geral das Nações Unidas, faz um discurso falando da lei de remessa de lucros, que o investimento estrangeiro é bem-vindo, mas que tem que deixar no Brasil, né, coisas para os brasileiros, né, riqueza também para os brasileiros. Pouco depois, uma campanha de difamação e o golpe empresarial militar que se seguiu. E agora, de novo, o pré-sal, né, o controle da Petrobras, o ataque à Petrobras. Não estou falando que não houve corrupção, a corrupção tem que ser apurada, mas você está usando esse discurso da corrupção para prejudicar uma grande empresa, né, que foi afetada. Você acha que tem uma concertação aí? Mas é claro que tem. Né? Envolvendo segmentos diferentes, setores diferentes? Sim, é uma concertação, há uma ação que é uma ação global. Eu acho que é muito interessante a gente pensar, né, o que está acontecendo no Brasil, né, esse mote da corrupção. Não se trata disso, porque se fosse corrupção tinha que punir todo mundo, apurar e punir com o devido processo legal e etc., sem exageros, sem espetáculos, né? Mas não é. O que a gente está vendo é um ataque sistemático, porque o que a gente tem que pensar, e talvez não dê tempo para a gente aprofundar nisso, mas pelo menos aí dar uma dica para o telespectador começar a pensar a respeito disso. Depois eu queria até falar do meu blog, tem um texto sobre isso, blog meu nome, né? joseluisquadrosmagalhães.blogspot.com. Escrevi um texto sobre isso, para a gente tentar pensar isso num espaço maior. Né? Se trata de conflito de BRICS versus Estados Unidos e União Europeia. O Brasil vem de um período de crescimento econômico muito grande. A descoberta do pré-sal, a Petrobras dominar a tecnologia, que há muito pouco tempo atrás falava é impossível em alto mar, etc., a tal profundidade, chegar no pré-sal. Hoje a Petrobras domina isso. E aí vem o ataque à Petrobras, o mesmo ataque já existiu no passado. Né? As grandes empresas de petróleo norte-americanas foram deixadas de lado. A Exxon, né? A Shell, inglesa, e, enfim, transnacionais importantes foram deixadas de lado. E agora o projeto de lei do Serra, que vai trazer essas empresas para cá. O jogo é muito mais pesado. Governos, a criação não só dos BRICS... Então isso não é teoria da conspiração, porque sempre que surge essa discussão, tem sempre alguém para dizer, olha, isso é teoria da conspiração, não é bem assim. Não, isso é óbvio, isso é uma questão interna. Não, isso é óbvio da questão do jogo de poder internacional. Né? Há uma competição internacional. E é óbvio que a Europa e os Estados Unidos não vai ficar assistindo Brasil, China, deslancharem os investimentos brasileiros na África, chineses na África. A economia chinesa deslanchou, ainda é a economia que mais cresce, com toda a crise cresce a mais de 6%, né, ao ano. Né? E os Estados Unidos vai ficar de braço cruzado. Eles vão agir. Não é teoria da conspiração, é luta por mercados, por interesses. E se a gente não defender os nossos interesses, quem vai defender?
E aí é um problema sério, que muitas vezes as pessoas fazem o jogo contra o Brasil, até pessoas que são patriotas, pessoas que saem com a bandeira do Brasil, né, com a camisa do Brasil e etc., mas estão fazendo um jogo contra o Brasil. Né? É o uso político da corrupção. A corrupção tem que ser apurada, tem que haver julgamento, defesa, duplo grau de jurisdição, foi condenado, foi condenado cadeia, mas respeitando a lei. O que está acontecendo é uma ação seletiva para prejudicar determinadas empresas, determinados interesses a favor de outros interesses, e isso é um jogo global. E não é só jogado no Brasil, não. A Argentina, Venezuela, América Latina, Rússia, China e etc. Queria saber a sua opinião, se a nossa situação, a nossa crise política e o nosso contexto político guarda relação com outros países com governos de esquerda na América Latina. Sim, guarda clara relação e o tipo de ação é muito semelhante. A desmoralização, a acusação de corrupção. Então, o que já vem sendo feito na Venezuela há muito tempo. Né? Infelizmente, aqui a gente não tem muita informação verdadeira sobre a Venezuela. Fala que lá não tem liberdade de imprensa, etc. 70% da mídia da Venezuela é privada. Né? Eu tive o ano passado na Venezuela, eu ligava a televisão no hotel, ficava às vezes à noite, horas assistindo televisão justamente para ver isso. Quem é que fala bem do presidente, quem é que fala mal. Você tem TVs que falam mal o tempo todo. Então, essa perseguição, uma guerra econômica, a moeda da Venezuela, o bolivariano, as notas grandes começaram a desaparecer, começaram a desaparecer mercadorias, comerciantes começaram a esconder mercadorias. A mesma coisa já tinha sido feita no Chile em 73, e depois vem o golpe do Pinochet, né? As mercadorias somem propositalmente, desaparece papel higiênico, desaparece alimento, para criar uma desestabilização econômica. Então, é uma guerra econômica, uma guerra psicológica, uma guerra ideológica muito forte. A Argentina, a mesma coisa. Né? O ataque ou o golpe que houve em Honduras, depois o golpe que houve no Paraguai, o ataque sistemático também no Equador. Né? Então, é óbvio, gente, que de repente nós vimos a América Latina criar instituições internacionais poderosas, como a CELAC, né, que é os estados latino-americanos e caribenhos, né, que reúne todos os estados latino-americanos e caribenhos, sem Estados Unidos e Canadá, um desenvolvimento grande, a entrada da Venezuela no Mercosul, né, o crescimento da região. Segundo a ONU, né, a América Latina foi a região nos últimos 10 anos. Isso o telespectador pode acessar o site da ONU, onu.org, e entrar no PNUD, PNUDH, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, né, que são dados sérios, é confiável, né, o site da ONU. Vai mostrar que a região do planeta onde mais foi reduzida a desigualdade socioeconômica foi a América Latina. E a região onde mais cresceu a desigualdade socioeconômica foi Estados Unidos e Europa. A crise europeia é muito grande. É óbvio que eles não iam ficar assistindo isso calado. Vendo a gente crescer, ter um projeto próprio de desenvolvimento do país, tendo a riqueza, a descoberta do pré-sal, a tecnologia da Petrobras, uma poderosa empresa como a Petrobras, é óbvio que não. E não é teoria da conspiração, de repente atacam a Petrobras. Né? Quando você tem a corrupção, que infelizmente está espalhada, tem que ser combatida. O que eu não concordo é o uso disso para atacar os interesses do Brasil, para atacar as nossas riquezas, mais uma vez, de novo, como aconteceu em 54, como aconteceu em 64. A despeito, né, desse pensamento de que isso extravasa as nossas fronteiras e tal, você acredita que pode haver aqui dentro, internamente, entre governo e oposição, envolvendo naturalmente uma base complicada, né, reaglutinando essa base, um acordão, né, e que tenha sustentação legal, porque quando se falou nesse acordão, falou que ele passaria pelo crivo do judiciário. Como é que pode ser uma coisa dessa? Pois tem que ver que tipo de acordo que vai ser feito, né? O que está envolvido nesse acordo. Eu acho que talvez, né, e você fez essa pergunta antes também, talvez seja possível um acordo, porque não interessa, e principalmente aos empresários, não interessa a continuidade dessa crise política, que só faz agravar a crise econômica. Na verdade, a crise política ela é muito maior do que a crise econômica. Nossa crise econômica não chega nem perto da crise econômica que a Europa vive, né? Que países europeus chegaram aí, você tem a Espanha com quase 50% dos jovens desempregados. Né? A Grécia é uma situação muito pior, Portugal é uma situação muito ruim, Irlanda, a crise chegando na França, na Itália. Do jeito que vai... Pois então eu acho que isso não interessa. Talvez então haja uma pressão,
pressão, né, de setores poderosos do ponto de vista econômico, de setores da FIENG, da Fiesp, etc. Não interessa a esses empresários a continuidade da crise política que agrava a crise econômica. E imagina a gente viver mais um ano, mais 2 anos com essa coisa insuportável e com o país dividido, né, com a grande mídia incentivando o conflito, né, que é muito perigoso. Muita gente que quer o pior, né, está torcendo para acontecer um conflito violento no meio das ruas, e que é possível que aconteça, tomara que não aconteça, porque os nervos estão, a temperatura subiu, os nervos estão à flor da pele, as pessoas estão nervosas, né, e a gente precisa de alguém que seja capaz de estabelecer um consenso provisório, que seja capaz de fazer um acordo mesmo político. Será que o Lula vai dar conta, hein? O Lula tinha 80% de aprovação. Ele perdeu isso, não é? Mas esse capital político, boa parte dele. Perdeu, mas se alguém tem essa capacidade, ou essa capacidade de diálogo, é ele. Vamos torcer para que ele dê conta. Ok. Professor, muitíssimo obrigada mais uma vez por vir ao Mundo Político. É sempre um grande prazer. Eu conversei então com o professor de Direito da UFMG, José Luiz Quadros, que é doutor em Direito Constitucional. Nós falamos aqui então do protagonismo do judiciário nesse contexto de crise política, como está se desdobrando, se desenrolando essa Lava Jato e o que isso representa para o país nesse momento tão difícil de instabilidade política. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.